Oi, sejam bem-vindos ao meu pequeno apartamento. Me chamo Maria e que Deus abençoe a cada um de vocês. Enfim, as férias chegaram da escolinha da Helena. Então, eu vou ter 2 semanas para aproveitar a minha filha e ensinar para ela vários valores pelas quais eu aprendi com a minha mãe. E o que puder, irei compartilhar com vocês também. Ontem à noite eu lavei este banheiro, então agora estou apenas dando uma limpezinha, uma manutenção para ele ficar sempre limpinho. E eu uso esse lenço umedecido que é de bebê. Eu não encontrei o lenço específico à limpeza doméstica, mas esse lenço de bebê ele serve muito bem. Remove toda a mancha e deixa bem cheirosinho também o banheiro. Eu uso ele já faz tempo assim. Quando acaba, compro outro. E ele me ajuda bastante a manter o ambiente limpo aqui em casa. E você, dona de casa, que levanta todos os dias, o lar é construído com mãos que trabalham. A presença constante, o toque de carinho em cada canto. Quem mora com você talvez nem perceba o quanto seria diferente viver sem tudo isso. Mas eu creio, um dia cada pequeno detalhe do seu cuidado será lembrado com gratidão. Quantas vezes, quando já adultos, nos lembramos da casa dos nossos pais ou dos nossos avós? Nem sempre era a casa mais bonita, nem sempre tinha tudo novo. Mas tinha cheiro de comida feita na hora, conversas na mesa da cozinha. Essas são memórias que ninguém tira. É isso que vale mais que qualquer luxo. A simplicidade cheia de vida e afeto. E nesse vídeo eu irei contar um pouquinho para vocês sobre isso, sobre lembrar das coisas de quando nós crescemos e lembramos das coisas de quando nós éramos crianças. Ou então até mesmo depois de adulto, quando nós fomos na casa dos nossos pais, dos nossos avós. Eu amo esse chão, esse piso aqui para mim é muito lindo, mas tem que ter um cuidado todo especial, principalmente porque ele gruda umas crostazinhas, aqui é onde meu esposo fica sentado. Eu não sei se é do pé dele, mas eu sei que fica uma crostazinha aqui que só sai se for esfregando. Oi, amor. Como faz o melhor? De quê? Qual a palavra? De laranja N. N. Laran. Aí veio L, A, lá. R, A, Ra. Aí veio o N mudo. Laranja. J-A. Entendeu? L, depois veio E. Isso. R, A, A, Lara. Aí fica Lara. Aí coloca o N. N mudo. Isso. Aí fica laranja. J-A. J, J, A. Laranja. Mas também a casa inteira ela tem uma sujeirinha em cada canto, que já ficou dos antigos moradores. De vez em quando eu sento e vou esfregando para deixar sempre bem limpinho. Então hoje eu vou esfregar na sala, aqui no quarto, para deixar sempre o chão limpo. Por mais que eu passe o pano, aí eu vejo aquela marquinha de sujeira ali, eu tenho que pegar a esponja e esfregar, porque só assim eu sei que está limpo esse chão. E eu amo a cor desse chão amadeirado.
Oi, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe o lar de cada um. Eu vou tentar gravar aqui esse vídeo, mas hoje está muito barulhento lá fora. Eu vim aqui pro escritório do meu esposo para poder gravar com vocês, mas eu acho que aqui tá mais barulhento do que na sala. E eu tava me lembrando hoje da minha mãe, da última vez que eu estive na casa dela. E eu tava olhando pra minha casa, sabe? E eu estava lembrando da casa da minha mãe. No dia que eu fui na casa da minha mãe, foi 5 das minhas irmãs lá. Elas estavam lá também. Não foi nem combinado, foi algo assim natural, sabe? Da gente se encontrar lá. E a minha mãe sempre foi uma mulher simples, ela sempre gostou muito de roça, de plantar, de criar galinha. Então, na casa dela, da última vez que eu fui, era uma casinha simples. Ela tinha ganhado um terreno do INCRA. A minha mãe, ela sempre foi muito abençoada, assim, para ganhar terrenos, sabe? Então ela ganhou esse terreno e foi morar para lá, pro interior. E quando eu fui lá visitá-la, a casinha dela era uma casa bem simples. Eu me lembro quando eu fecho os olhos, eu me lembro. Isso foi a última vez que eu estive na casa dela. Eu me lembro quando nós chegamos, ela vinha correndo. Era uma estradinha de terra e tinha mato de um lado, mato do outro. Era bem assim, tinha bastante mato e várias árvores atrás da casa dela. Umas árvores que eram assim, silvestres. Eram árvores que estavam muito tempo lá e a mamãe não cortou, fez a casinha dela um pouquinho mais pra cá. E eu me lembro que era uma casinha simples, de madeira, com telhadozinho. Tinha uma cozinha, uma varanda bem pequena. Tinha a cozinha e tinha 2 quartos. A cozinha era sala, né, e cozinha e 2 quartos. De madeira, tudo feito bem bonitinho mesmo. E eu me lembro também que tinha muitas árvores. E eu e as minhas irmãs, a gente voltou a ser criança nesse dia. A gente brincou, a gente riu e nós brigamos por causa das frutas, que quem pegava mais tinha muito caju, goiaba. E aí foi um momento muito especial. O que eu trago daí? Que por mais que seja simples o lugar, por exemplo, peraí. Muito bem, tava esperando o metrô passar. Por mais que seja simples, tinha muito amor. A casinha de terra batida, um giralzinho na janela. Para quem sabe, né, no interior eles não usam pia, eles usam muito aquele giral, a torneira assim, você lava e a água cai para fora assim da casa. Tinha muita galinha, mamãe. E ficamos ali o dia com ela. Tiramos muitas fotos, conversamos, comemos e foi um momento muito gratificante. Eu me lembro do banheiro dela, que era de madeira, todo cercadinho de madeira, com chuveirinho e um pano na porta. Era tudo simples, mas o que não faltava era amor. Eu tava olhando pra minha casa e eu falo, meu Deus, quantas coisas eu tenho, como eu sou abençoada. E além das coisas, eu prezo muito pelo amor, pela paz, pela união no meu lar. Eu faço qualquer coisa para que tenha paz dentro do meu lar e muito amor. Era o que a minha mãe tinha. Ela não tinha as coisas que eu tenho hoje, mas ela tinha muito amor, sabe, na casa dela. Então, a lição que eu tiro sempre para mim, não importa as coisas que eu tenho, o que importa é o que nós podemos oferecer, o que nós temos para dar. Eu sou muito grata a Deus pelos momentos que eu tive com a minha mãe, o último dia na casa dela, que vai ficar registrado para sempre na minha memória. E foi uma grande lição para minha vida. Agradeço por todos os outros dias que eu estive com a minha mãe, mas por esse dia eu sou muito grata. Muito poder compartilhar esse momento com vocês, um pouco da minha infância,
Apesar que, desse momento que eu fui a última vez com a mamãe, já não era mais criança, né? Já era uma mulher adulta, casada. E naquela visita, eu não era uma adulta, eu não era casada, eu era apenas a filha. A minha mãe já não está mais aqui, né? Mas ela deixou um legado muito grande. Foi o que ela ensinou para mim. E eu fico muito, muito feliz mesmo de poder dividir com vocês esse momento que eu tento passar para a Helena, que não são grandes coisas que nos deixam felizes, mas são o que Deus oferece para nós agora, no momento de hoje, no presente. Já se diz, né? Presente é o que Deus nos dá hoje. É um presente, que nós possamos aproveitar esse presente com grande alegria, sabendo viver com o que nós já temos e sendo gratos. Não estou dizendo que nós não devemos olhar para frente, desejar comprar outras coisas, ter, né, o que realmente esteja nos necessitando, precisando, que realmente estejamos precisando, né? Lógico que nós sempre estamos em busca daquilo que nós estamos precisando, mas que nós possamos aproveitar o hoje, o agora, o que nós temos. Minha mãe, eu sou muito grata a ela por todas as coisas que ela me ensinou, e só não ensinou, né? Ela mostrou, porque a gente aprende mais vendo do que os outros nos ensinando, né? A gente vendo, a gente aprende muito mais. Então, eu fico muito feliz por dividir com vocês esse momento, o último dia que eu estive na casa da minha mãe. Se eu pudesse voltar, eu tinha aproveitado muito mais. Mas eu acho que eu aproveitei muito aquele dia. E estou muito feliz, né, pelas minhas irmãs estarem presentes lá também. E eu fico muito feliz por dividir com vocês esse momento também. Estava lembrando de um tempo em que orava pelas coisas que tenho hoje. E como sou grata por tudo. É mesmo, é? Não sei vocês, mas eu me lembro com o coração e às vezes em lágrimas, pensando que nunca alcançaria o que tenho agora. Isso porque lembro de coisas que orei e pelas situações difíceis pela qual eu me encontrava. Mas sabe, todas as nossas conquistas, o nosso coração, ele rapidamente poderá mudar e se acostumar com todas essas conquistas de hoje e não dar o devido valor. Pois além do horizonte, o nosso coração desejará uma nova experiência ou algo novo e não dá o devido valor pelo que tem hoje. É por isso que eu realmente acredito que a gratidão é mais uma questão de decisão de cada pessoa. Desejar as novas conquistas, mas sem deixar de ser grata pelo que já foi conquistado. Quero ser sempre grata pelo presente, grata pelas conquistas que Deus providenciou para esta fase da minha vida, em vez de viver em constante insatisfação. Já vivi muito com o coração insatisfeito pelo que eu já tinha. Hoje quero viver satisfeita e cheia de gratidão. Assim sou mais feliz. Com o coração grato não tem lugar para tristeza. Talvez você pense, mas é só uma roupa lavada, é só uma cama arrumada, é só uma vassoura passada no chão. Mas não é só isso, é cuidado, é zelo, é amor em forma de atitude. O lar é o lugar onde cada gesto de carinho floresce, é onde se cura o cansaço do mundo lá fora. E esse ambiente existe porque você constrói todos os dias com as suas mãos e sua dedicação. É pilantra.
Que tipo de um joguinho? Aí eu vou tentar fazer esse joguinho. Tá bom? Aí isso daqui vai ser tipo uma folha de papel. Que aí eu vou colar bem aqui, ó, no meio. Bem essa parte. É a primeira coisa. E se hoje o seu coração estiver cansado, se hoje você estiver se sentindo sozinha, sobrecarregada, silencie a voz do mundo que diz que o que você faz não é nada e olhe para dentro do seu lar. Veja cada canto, cada detalhe, cada sorriso, cada prato limpo na pia. Ali mora um pedaço do seu amor. Ali está a sua marca. E Deus vê, Ele vê o que muitos não veem. Ele fortalece você mesmo nos dias mais difíceis. É muito bom a dona de casa ter uma atividade manual para fazer, para poder se desligar um pouco do cuidado da casa, cuidar um pouco da mente. E desenhar também é algo muito legal. Eu não sei pintar, misturar as cores, mas eu estou disposta a aprender. Já faz um tempo que eu tiro um tempinho para mim poder pintar. Isso é muito bom, relaxa a nossa mente, nos concentra em algo tão interessante. E eu estou ficando craque cada vez mais. Valorize cada detalhe, sinta orgulho da sua casa, mesmo que seja simples, ela é rica, porque é rica de você, do seu amor, do cuidado que ninguém faz igual. Que Deus abençoe o seu lar e que você seja muito feliz nele.